Olá, existem muitos medicamentos que são elaborados com produtos naturais, mas eles geram algumas dúvidas e alguns mitos que podem te deixar confuso. Pensando nisso, nós vamos começar o programa de hoje mostrando uma matéria que traz muitas informações sobre o assunto. Dois produtos naturais, a folha de boldo e a água. A junção desses produtos resulta no que conhecemos como chá de boldo, que ajuda a melhorar o processo digestivo. E por se tratar da mistura de produtos naturais, não tem compostos químicos, correto? Errado. A folha de boldo, em contato com a água, libera boldina, uma substância química que possui atividade antioxidante, protegendo o corpo contra a ação dos radicais livres. Então, se tem compostos químicos, pode fazer mal à saúde, correto? Errado de novo. Todo produto tem uma substância química. Isso não significa que seja ruim ou seja mal. Tudo depende da dose e da especificidade dessa substância. Um dos pontos mais importantes é você ter sempre à mão o chamado extrato padronizado, que é onde você sabe quais os componentes que estão presentes ali naquela matriz, a proporção desses componentes. Porque as plantas têm um processo dinâmico, elas podem produzir alguns compostos que vão ter o efeito exatamente contrário daquele que você está querendo. Então, ao invés de você tomar um fármaco, você vai estar tomando um veneno. Esse que é o ponto. Para vocês terem uma ideia mais simples, vamos pegar uma planta um pouquinho mais tranquila como o maracujá, passiflora, que todo mundo usa para emagrecer. Então, supondo que isso fosse uma passiflora, a passiflora tem uma molécula chamada vitexina, que é um flavonoide. Essa vitexina, que é um flavonoide, quando eu extraio com álcool, se mantém e aí eu posso transformá-la numa tintura bebível, ou seja, vou tomar 15 gotas 4, 5 vezes ao dia para ter uma ação suave de sedativo. Então eu tenho uma substância química aqui dentro, junto com uma outra substância química que extrai essa substância daqui, mas que neste caso produz um produto que tem finalidade medicamentosa. Se eu mudar esse líquido distrator para uma substância química tóxica, eu continuo tendo os ativos, mas no entanto o líquido extrator é uma substância química tóxica. A química sempre esteve atrelada ao desenvolvimento da humanidade. Durante as grandes navegações, entre os séculos XV e XVII, o escorbuto aterrorizou os navegantes. A doença provocava dores e hemorragias na gengiva e era causada por falta do consumo de frutos frescos, algo raro nas embarcações da época. Bastou aumentar o consumo de limão pelas tripulações para a doença ser praticamente extinta. É porque o fruto libera ácido ascórbico, uma substância química que você conhece como vitamina C, principal componente para evitar o escorbuto. Hoje temos à disposição os fitoterápicos, medicamentos manipulados que têm como princípio ativo uma erva natural e cuja eficiência e segurança foram devidamente comprovadas. Todo medicamento que esteja no mercado que tenha um princípio ativo fitoterápico, ou seja, eu tenho castanha da Índia, medicamento fitoterápico. Então, ela tem um extrato de castanha da Índia dentro dela. Eu tenho um xarope de guaco expectorante. Então, dentro da composição do xarope, eu tenho uma substância originária de uma planta que tem atividade expectorante. Há 12 anos, foi implantada no Brasil a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O programa garante à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. A iniciativa vem dando certo. Entre 2013 e 2015, a busca por tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos pelo Sistema Único de Saúde mais que dobrou. O crescimento foi de 161%, segundo o Ministério da Saúde. Existem plantas com 4.000 a.C. com uso de segurança e eficácia, com estudos como o guaco, a espinheira santa, vários outros. A própria Purpurea digitalis, embora ela seja atividade cardíaca, ela é uma planta segura desde que adequada à dose. Então ela é um produto
de fácil acesso, ela é um produto que a população em si gosta muito de utilizar pelo apelo de ser, entre aspas, natural. Embora a busca pelo uso desses medicamentos venha crescendo, a falta de conhecimento dos pacientes ainda é uma barreira para os fitoterápicos ganharem um espaço maior nas prateleiras das farmácias. Os desafios estão muito mais no conhecimento e entendimento da Política Nacional de Plantas Medicinais, que é uma obrigação no Sistema Único de Saúde, no acesso à informação, seja ele nos prescritores, inclusive médicos, eu coloco aí a falta de conhecimento da atividade farmacológica de uma planta e o povo que utiliza de forma inadequada. Isso são algumas barreiras. Em países da Europa, que já tratam algumas doenças com fitoterápicos há mais tempo que o Brasil, algumas doenças responderão melhor ao uso de medicamentos manipulados à base de plantas. Um exemplo clássico é na Alemanha para tratamento de depressão. Tá? O pessoal que faz uso de medicação na Alemanha para tratamento de depressão quase não usa alopatia. Tá? Só medicamento à base de fitoterápicos. Existem inúmeras plantas que são mantidas em casas de vegetação, são produzidos os extratos padronizados, são comercializados com extremo sucesso. Cientistas estimam que existam cerca de 400 mil espécies de plantas no mundo. Imagine o que podemos descobrir nelas. Usando esse patrimônio de forma sustentável e evitando os abusos da automedicação, a humanidade tem a ganhar com a união entre ciência e a natureza. E olha, já que a gente está falando em medicamentos e em saúde, eu vou dar uma dica para vocês. A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece um curso superior de farmácia. Ele tem duração de 8 semestres. Dá uma conferida no nosso site para saber mais detalhes. A aposentadoria ainda é um assunto que gera muitas dúvidas. Afinal, existem várias possibilidades para se aposentar. Não sabe sobre o que eu estou falando? Eu explico. Existem 2 tipos de regimes previdenciários. O regime geral de previdência social, que é administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e é direcionado aos trabalhadores regidos pela CLT, e o regime próprio de previdência social, que é referente à aposentadoria dos servidores públicos. Existe ainda a previdência privada, mas essa não é administrada por nenhum dos 2 regimes, por isso não vamos falar sobre ela. No regime geral, que é direcionado para todos os trabalhadores, exceto para os servidores públicos, temos 4 tipos de aposentadoria. Já no regime dos servidores públicos, temos 5, um a mais. E quem vai nos ajudar a entender os diferentes tipos e requisitos para cada um deles é a professora Zélia, do curso de Direito da Mackenzie e Procuradora Regional da República. No regime geral, a aposentadoria não tem idade mínima, mas existe o tempo de contribuição mínima, que, caso não seja respeitado, gera a aplicação do fator previdenciário, uma forma de evitar aposentadorias precoces. No entanto, para evitar a incidência do fator previdenciário, a legislação criou aquilo que chamamos de Fórmula 85-95. Eu tenho que somar no mínimo 30 anos se eu sou mulher e no mínimo 35 se eu sou homem e mais uma idade X que corresponda a 85 total e 95 para o homem. Então, por exemplo, 30 anos de contribuição para a mulher mais 55 de idade dá 85. Nessa hipótese, não haverá aplicação do fator previdenciário. Já no regime do servidor público, além do tempo de contribuição, que é igual ao regime geral, os servidores precisam ter idade mínima. É de 55 para a mulher e 60 para o homem. Vale lembrar que existe uma exceção para os 2 regimes. Os professores do ensino infantil, fundamental e médio podem se aposentar com uma redução de 5 anos com relação aos outros trabalhadores. Ou seja, a professora vai aposentar com 25 anos de contribuição e o professor com 30. Para que eu possa me aposentar por idade, eu tenho que ter
15 anos no mínimo de contribuição e mais 60 de idade se mulheres, 65 se homens. Tem uma exceção. A Constituição diz que os trabalhadores rurais, ele tem uma redução de 5 anos. Em relação à aposentadoria por idade no serviço público, é o mesmo padrão de idade do que o regime geral. Tem que ter, no mínimo, 10 anos de serviço público. Viu só? As diferenças variam de acordo com cada situação do trabalhador. Quer ficar ligado nesse assunto? Então não perca a segunda parte dessa matéria. Vamos falar sobre a aposentadoria especial por invalidez e a compulsória. A Bienal do Livro é um grande evento que reúne milhares de leitores e a editora Mackenzie marcou presença mais uma vez na edição deste ano. E a gente mostra agora para vocês como é que foi. Em 1961, em parceria com o Museu de Arte de São Paulo, acontecia a primeira edição da Bienal Internacional do Livro. Hoje em dia, o evento é considerado um dos mais importantes no campo da literatura, por reunir as principais editoras, livrarias e distribuidoras brasileiras. E a editora Mackenzie marcou presença com o lançamento de 3 novos livros, assinados por docentes da universidade. Entre eles está a obra Pesquisa de Marketing, escrito pelo professor Fred Izumi e pela professora Vanessa Molina, ambos educadores do curso de Publicidade e Propaganda da Mackenzie. Da nossa experiência com os alunos de graduação, principalmente com os trabalhos de conclusão de curso, a gente percebeu a necessidade da construção de um livro, que fosse um guia prático de pesquisa para esses alunos. A pesquisa de marketing, nós dizemos que é ouvir o mercado. Muitos negócios são feitos ouvindo apenas a voz do idealizador, de um sonhador, mas o que o mercado diz a respeito do produto que eu quero lançar? Ou por que o meu produto está vendendo pouco? Ou será que vale a pena eu mudar a estratégia de posicionamento de determinado produto ou serviço? Essas perguntas é que mostram a importância de se realizar pesquisa de marketing. As professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie, Eliane Correia, Carolina Braco e Aleana Patafone, também estiveram presentes no lançamento, como autoras do livro Mundo das Geotecnologias. Nosso universo, sendo conhecedora do tema ou não, ele está permeado de mapas. É no celular, é na hora de sair de casa, é na hora de ir até algum lugar. Então, praticamente 80% das informações ela tem uma componente geográfica. E esse livro tenta apresentar passo a passo essa introdução a esse mundo que a gente chamou de geotecnologias. Eles colaboram muito para tomadas de decisões, principalmente para projetos de grande porte, mas podem ser usadas em outras situações também, para análise de dados de maneira geral. Sem dúvida nenhuma, todos nós hoje em dia já usamos as geotecnologias. As análises geográficas hoje deixaram de ser, quando eu vou viajar eu quero saber qual é a distância de um ponto ao outro. Antigamente você procurava um atlas, ia numa enciclopédia para saber. Hoje em dia você procura numa geotecnologia, num Google Maps, em qualquer tipo de sistema de informação e você tem essa informação instantânea. Então o nosso dia a dia tornou-se muito mais rápido e fácil se deslocar, encontrar lugares e tudo graças às geotecnologias. O livro Compêndio de Direito Tributário, de Eduardo Maciel, professor do curso de Direito da Mackenzie, é mais um dos títulos lançados no evento, trazendo uma visão renovada da interpretação do direito. O direito não é tão pequeno a ponto de ler, o artigo tal falou isso, acabou. Claro que não. É sempre contextual, é isso que eu procuro redimensionar. Contextualizar a norma, contextualizar a lei e contextualizar de verdade, verificar como que uma lei ou um problema examinado ou uma regra de tributário se encontra entroncado com postulados constitucionais, com aspecto semântico da linguagem, do significado e vai por aí avante. Nosso programa fica por aqui, mas na próxima edição tem mais matérias para levar o mundo do conhecimento até vocês. Eu vejo vocês lá.